queridas filhas e filhas de Deus, que a bênção de Deus esteja presente na sua vida, no seu dia, e agradecer a Deus por mais essa semana e principalmente pelo dia que estamos iniciando. Que bom estar na sua companhia. O programa Com a Palavra está aqui ao vivo hoje para todo o Brasil e queremos justamente pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre este dia e principalmente sobre você e a sua intenção. Que bom estarmos juntos. 15 de março, hoje a igreja celebra a festa de São Longuinho e é tão bom a gente pedir a intercessão dele para cada um de nós, principalmente para aquilo que nós queremos colocar como oração. E hoje, dia de São Longuinho, por isso vamos fazer a oração pedindo a intercessão dele sobre cada um de nós. Ó glorioso São Longuinho, a vós suplicamos, cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção. Sabemos que nossas súplicas serão ouvidas por Deus, nosso Pai, se vós, tão amado por Ele, nos fizer representar. Lembrai-vos, São Longuinho, prodigiosamente tocado pela graça de Jesus agonizante, em sua última hora, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorrem à vossa proteção fosse por vós desamparado. Assim, dignai-vos interpor em meu favor vossa valiosa intercessão perante Deus, para que me conceda viver e morrer como verdadeiro cristão. São Longuinho, rogai e intercedei a Deus por nós. Amém. Que São Longuinho proteja o nosso dia, proteja a nossa vida e principalmente a minha e a sua necessidade. Sexta-feira, também como obra evangelizar, nós temos na nossa programação Jesus Misericordioso. E pedimos que os raios da Divina Misericórdia envolva cada um de nós e principalmente que nós possamos estar sempre no coração dele, para que através de sua misericórdia possa perdoar os nossos pecados e possa alcançar para nós a graça da vida eterna. Que Jesus misericordioso proteja a cada um de nós. Você já pensou em como ser justo diante de Deus? E quando a gente fala de ser justo diante de Deus, nós queremos que essa justiça divina esteja presente sobre nós. Por isso hoje, nesta sexta-feira, o programa Com a Palavra traz para nós esse tema, aonde diz que Deus defenderá os justos. Deus defenderá os justos. E nós queremos refletir este tema hoje, nesta manhã, mas também com um pano de fundo de um texto bíblico, aonde nos traz presente o livro da sabedoria, no capítulo 2, versículo 1 e versículo de 12 a 22. E vamos ouvir este texto para que nós possamos ter como base de fundo aquilo que nos traz presente, aonde Deus vai defender os justos. Acompanhe comigo a leitura do livro de sabedoria. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheio de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. E ele vai dizendo para nós já no versículo 12: cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações, ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrair a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias. Basta a sua vida para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras, e seus caminhos são muitos diferentes. Ele nos tem por uma moeda de uma aquilita, e afasta-se os nossos caminhos como manchas. Julga feliz a morte do justo, e gloria-se ter Deus por Pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras
e experimentemos o que acontecerá da sua morte. Porque se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo de ultrajes, de torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame, porque conforme a lei, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se e sua malícia os cega. Eles conhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Esse é o texto do livro de sabedoria que nós estamos refletindo nesta manhã, principalmente dizendo que Deus vai defender os justos. Aí você pode pensar, mas o que então é ser justo? Ser justo é quando eu tomo posse, me glorifico totalmente como um filho, filha de Deus. E eu tendo posse como filho de Deus, eu vou estar presente junto dele. Então ser justo é eu conhecendo este amor de Deus, vou viver conforme ele. E aí o texto de sabedoria vai dizendo para nós que não é fácil viver esta vida. Muitas vezes, por ser justo, nós iremos sofrer perseguições. Muitas vezes nós vamos passar até por situações difíceis para viver a justiça divina. O livro de sabedoria, no texto de hoje, diz que nós até sofreremos bastante torturas para viver a justiça divina, de ser justo diante dele. Então não é uma situação tão fácil, mas é necessário. Principalmente para viver, nós precisamos ter a base de fundo, a oração. Então ele enfatiza para nós hoje, principalmente, que nós iremos passar por provações. Que o homem justo passa por ser fiel à lei de Deus, ele sofre muitas provações. As pessoas acabam até afastadas de Deus por sua indisciplina ou por seu pecado, ele passa a perseguir aqueles que vivem conforme a lei de Deus. Pode perceber na sua vida, conforme você vai vivendo os preceitos, a sua fidelidade a Deus, os seus princípios como filho e filha de Deus, você vai vendo aquelas pessoas que se afastaram por suas infidelidades, o seu pecado, eles começam a te perseguir. Eles começam até mesmo, muitas vezes, te julgar, falam de você e assim por diante. Quantas provações a pessoa justa sofre? Quantas situações que a pessoa passa? É comum de encontrarmos algumas pessoas dizendo, mas padre, parece que quanto mais eu rezo, mais difícil fica a minha vida. Parece que surgem tantas provações na minha vida. Perto de Deus eu estou, mas eu sofro. Isso é verdade, pois o livro da sabedoria nos diz hoje que nós sofremos várias provações por sermos justos diante dele. Só que é bonito, Deus também vai defendendo essas pessoas que vai vivendo a forma da justiça divina. Ele diz para nós que essas pessoas que vivem essa situação de ser justo diante de Deus, ele consiste em viver os princípios que Deus dá. O livro de sabedoria até diz para nós que Deus o tem na mão. Deus protege na mão a pessoa justa. Ele vai conduzindo essas pessoas junto de si. Deus não desampara as pessoas que vivem a justiça divina. Porque aquele que vive o princípio como o filho e filha de Deus, ele vai vivendo muito bem esse princípio e Deus vai trazendo e conduzindo na sua mão. Deus vai protegendo. E aí sim, as provações que vamos sofrendo, a gente não passa por situações difíceis. E é tão gostoso e tão bonito, porque a gente vai percebendo que para viver esta forma e essa justiça, a gente vai presente que Deus vai estar nos conduzindo. Deus que vai estar guiando. E é tão gostoso e tão presente que nenhuma situação de perseguição, de provação, de situações vai nos abalar. Porque Deus, ele vai estar conduzindo. Então é o ser justo,
e viver a justiça, por mais que passe por situações e provações, nós temos a certeza, Deus vai nos conduzindo na mão dele. Ele vai pegando com a sua mão e vai nos levando junto de si. E é muito importante, porque daí a gente vai percebendo que nenhuma situação vai nos abalando ou vai nos distanciando dele. É tão gostoso sentir isto. Não há situações que vai nos distanciando dele e não há situações que vai nos trazendo algo que nos distancia dele. A palavra também nos diz que a vida de todo aquele que é justo diante de Deus, por mais que ele passe por situações de tristeza, eles não vão estar distante do Senhor. Até mesmo aqueles que no final da vida passa por uma morte ou algo parecido, ele vai encontrar paz diante de Deus na sua vida eterna. Pois o justo, ele vai estar conduzido por Deus e o justo vai estar na situação dele. Então, por mais que você passe por provações ou algumas situações na sua vida, e você vai dizendo, nossa, quantas tristezas eu vou passando, quantas situações as pessoas vão fazendo comigo, quantas coisas vão acontecendo na minha vida, Deus não deixa você desamparado, não. Deus não deixa você distante dele. Pelo contrário, ele vai te conduzindo, ele vai trazendo presente. Muitas vezes a gente nem percebe isso no dia a dia, mas a ação dele vai estar sempre presente na sua vida. Então a justiça de Deus é fazer a vontade dele e fazer com que a nossa vida seja nova. E vale a pena ser justo. Vale a pena viver a justiça divina. Vale a pena estar com ele. Não adianta a gente achar que nós vamos estar diante dele, pois nós estaremos sempre sendo conduzidos com ele. Então o que é ser justo? Ser justo é você tomar esta posse, dizer, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. E por eu tomar posse disso, eu vou sendo conduzido conforme Deus quer a minha vida. E não conforme eu quero, mas conforme Deus quer na minha vida. Então é importante que nós sempre tenhamos isso presente. Só que para viver isso, a gente vai percebendo que as pessoas, quanto mais distante de Deus elas estão, quanto mais elas entregaram uma vida diferente da nossa, elas vão sempre querer nos perseguir. Até diz no versículo 12 do texto de hoje, aonde ele fala para nós justamente isso. Ele coloca para nós que cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações. Ele nos censura por violar as leis e nos acusa de contrariar a algo presente. Olha que bonito, quando o livro da sabedoria nos diz, esse versículo 12, ele coloca que aquelas pessoas que não são justas, as pessoas que não vivem a justiça divina, sentem-se incomodadas por aqueles que levem um princípio, para aqueles que levem uma vida com a justiça de Deus. Isso você vai percebendo muito comum no dia a dia da sua vida. Quanto mais a pessoa está no seu pecado, ou quanto mais a pessoa está longe de Deus, ela se sente incomodada com aqueles que estão vivendo a forma de ser justo diante dele. E se você vai sofrer nessa perseguição por causa dessas pessoas, não se esqueça que o livro de sabedoria diz que Deus vai defender quem é justo. Deus não deixa de defender. Basta que a gente também busque na nossa vida de oração, buscar sempre esta forma da defesa de Deus, estar presente dele. Então, por pior que seja a tua situação, não deixe de ser justo diante dele. Não é porque as outras pessoas estão vivendo a sua situação afastadas de Deus ou no pecado, ele possa fazer com que você esteja diante dele. Viver a justiça dele é você dizer, eu tenho a proteção do nosso Deus. Ele me carrega nas mãos dele, ele me defende e vale a pena ser justo diante dele. É muito bom quando a gente tem esta graça e estamos presente dele.
porque nós sempre sentiremos amparados pelo nosso Deus. Então vive a justiça dele, vive presente na sua vida para que você possa estar sempre protegido por Deus, pois ele defende o justo. Seja justo diante dele. Nós temos a oportunidade de oferecer também, principalmente para nós, uma forma de alimentar a nossa vida espiritual e principalmente de aumentar a nossa cultura. Estamos presentes de conhecer através de textos bíblicos uma peregrinação, aonde tanto a Peregrina Brasil, a TV Evangelizar, vai levar você a conhecer melhor algumas culturas da Itália, a conhecer melhor através dos textos bíblicos e principalmente você poder alimentar a sua vida espiritual. Então, junto com o Padre Krishna Shankar, a TV Evangelizar, a Peregrina Brasil, com uma incrível peregrinação para as famílias, conhecendo a Itália, que serão 13 dias de espiritualidade com a história de São Francisco e os santos italianos. O que nós iremos conhecer? Veneza, Basílica de São Marcos, Pádua de Santo Antônio, Assis, cidade de São Francisco e Santa Clara. Visitaremos o Milagre Eucarístico de Luciano, mosteiro fundado por São Bento e o Monte Cassino. Vamos até San Giovanni, Retondo, a cidade do Padre Pio, e o Monte Gargano, onde teve a aparição do arcanjo São Miguel. Na Itália, teremos a audiência com o Papa em Roma, visitaremos o Vaticano, Praça de São Pedro, Basílicas de São João Latrão, Santa Maria Maggiore. Praça de São Pedro, estaremos diante da oração que o Papa irá fazer por cada um de nós. Então, peregrinar faz entender melhor as Sagradas Escrituras, conhecer a vida dos santos. Afinal, a nossa vida é uma peregrinação. Vale a pena você peregrinar. Peregrina Brasil e a TV Evangelizar leva você também a fazer esta experiência. E nós, como programa Com a Palavra, queremos sempre buscar viver a justiça de Deus, ser justo. E sendo justo, Deus vai sempre nos defender. Então não deixe de você também estarmos acompanhando para que nós possamos alimentar esta nossa forma de ser justo. O programa Com a Palavra sairá num pequeno intervalo e retornaremos já em seguida, em breve, para continuarmos a nossa forma de meditar e refletir a palavra. Aguardamos você, fica conosco e estaremos no intervalo e retornaremos em seguida. De volta com o programa Com a Palavra, ao vivo, hoje para todo o Brasil, dia 15 de março. E que bom estar na sua companhia, que bom estar com você, principalmente refletindo, rezando, estarmos juntos nesta sexta-feira. Principalmente hoje é dia de São Longuinho, também sexta-feira é dia de Jesus Misericordioso, pedindo a proteção de ambos em nossa vida, principalmente que Ele possa proteger e possa interceder sempre por cada um de nós. A você que está acompanhando, se queira entrar em contato conosco, ligue pedindo para que nós possamos estar juntos rezando por você, com você e principalmente na sua intenção. O nosso número de telefone 0800 410 6060, 0800 410 6060 é o número de telefone. Entre em contato, peça ou coloca seu pedido de oração para que juntos possamos estar intercedendo a Deus por você, pelo seu pedido, pela sua intenção. E você que é associado da nossa obra Evangelizar, é tão bom estarmos juntos, compondo esta família, levando a evangelização a tantos e tantos lugares, a tantas e tantas pessoas. É tão bom estarmos fazendo parte desta família e ajudando a evangelizar. Por isso, agradecemos a Deus por você que já faz parte, já é associado desta obra. Se você ainda não é associado, entre em contato, seja também um evangelizador. Vamos fazer parte desta família e ajudar a levar a evangelização a tantos e tantos lugares. E é tão bom quando nós nos unimos em oração, é tão bom quando estamos presentes e trazendo cada um a sua oração, o seu pedido, para que nós possamos fazer uma grande força de oração
e rezar um pelos outros. Hoje, o programa Com a Palavra, ele está dizendo para nós que Deus defenderá os justos. E nós estamos refletindo um trecho do livro de sabedoria e pedindo para que nós possamos também ter a defesa de Deus sobre os justos. Diz o texto que aquela pessoa que é justa, que vai viver na justiça, ela sempre vai sofrer perseguições na vida. Pois as pessoas que não vivem a sua forma de ser justo diante de Deus, ele se sente incomodado. E quando a pessoa é incomodada porque vê o outro sendo justo diante de Deus, ele começa a perseguir. Não foi diferente da vida de Jesus. Se você acompanhar a vida de Jesus, foi praticamente a mesma maneira, a mesma forma de ser, pois ele também sofreu muitas perseguições, tanto que foi condenado, morto, crucificado, porque ele viveu a forma de ser justo diante dele. E aí o livro de sabedoria vai dizendo para nós que nós também sofremos a perseguição por sermos justos diante dele. E o que é mais importante para nós? E levar uma vida de oração. É muito necessário para nós, para que nós possamos sempre, diante dessas perseguições ou viver na justiça dele, estarmos fortalecidos. Então, um dos pontos fundamentais da nossa vida é levar uma vida de oração, pois só assim encontraremos força em Deus para aguentar ou até mesmo passar por situações. Então, para nós que vivemos a nossa forma de ser justo diante dele, nós precisamos sempre estarmos fortalecidos na nossa vida. Nunca podemos deixar de ter as formas da nossa oração. A oração é a única força que nós conseguimos para poder enfrentar principalmente os períodos de perseguições. Nós só conseguiremos manter a fidelidade em Deus através da nossa oração. Só não conhece a vida plena aqueles que estão afastados do Senhor, aqueles que não ouvem a voz de Deus. Esses, eles não têm como viver uma forma própria de ser. Para que nós possamos conhecer bem essa forma, nós precisamos ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, nós também estaremos vivendo esta forma de estarmos protegidos dele por sermos justos diante dele. Ser justo é tomar posse da filiação divina. E quando eu tomo posse dessa filiação divina, eu vou viver nessa forma de ser justo. E eu, ouvindo esta voz de Deus, ele vai me conduzindo e vai fazendo com que nós possamos sempre estarmos protegidos por ele. Então nós seguimos um caminho que vai sempre nos direcionando para ele. É muito importante também, principalmente por estarmos vivendo nesse período quaresmal, o nosso retiro espiritual de 40 dias, como é que nós estamos vivendo a nossa vida? Será que eu estou sendo justo ou ímpio? Será que eu estou vivendo uma vida de ser justo diante de Deus? Ou será que eu estou vivendo uma vida de pecado, afastado de Deus, uma vida de um ímpio? Será que Deus se agrada com as minhas atitudes? Será que Deus está feliz, está contente na forma que eu estou vivendo? E para que eu possa viver e ser sempre protegido por ser justo, eu preciso estar vivendo conforme os preceitos divinos. É muito importante que eu possa viver de uma forma tranquila, numa maneira muito sensata, serena, para que a gente possa encontrar diante de Deus uma forma muito própria de viver. Então sempre vale a pena a gente ter o nosso exame de consciência, sempre vale a pena a gente ter presente na nossa vida a maneira que nós queremos viver. Pois o justo, ele vai encontrar a proteção em Deus. Diz no livro da sabedoria que Deus o vai conduzindo na palma da sua mão. Então, para que a gente possa viver esta maneira, é muito importante de que nós possamos ter uma vida conforme os seus princípios. Então, contudo, precisamos fazer a nossa parte, sermos coerentes em nossas atitudes, principalmente viver uma vida cheia da sabedoria de Deus e do amor de Deus. Nós não podemos viver outra forma que não seja disso. A nossa vida ela tem que ser sensata. Nós precisamos sim viver uma forma de uma sabedoria de Deus, vivermos conforme o amor de Deus. E assim
seremos justos diante dele e nós iremos defender. Então, se você passa na sua vida qualquer perseguição, se você passa na sua vida qualquer situação que as pessoas se incomodam com o seu jeito de ser, não esqueça. O livro de sabedoria nos diz hoje que as pessoas justas, elas sofrem perseguições. Que as pessoas que vivem a justiça de Deus, elas também sofrem esta mesma maneira. Não é diferente que viveu a vida de Jesus, não é diferente de que muitos santos e santas também sofreram. O importante é que nós devemos viver na sabedoria e no amor de Deus, para que nós possamos, sim, vivermos todas as maneiras e os princípios dele. E hoje, nessa sexta-feira, nós que queremos unir através das nossas vidas de oração, a gente gostaria muito de pedir de você, para que você que entrou em contato conosco, ou você que colocou o seu pedido de oração, dia de São Longuinho, que ele interceda por Deus, por mim, por você, e principalmente pela sua necessidade ou aquilo que você mais precisa. Jesus misericordioso, nessa sexta-feira, possa envolver através dos raios da divina misericórdia a cada um de nós, para que nós possamos ter a bênção dele, a graça e a misericórdia dele presente em nossa vida. Então pedimos hoje, pelo seu pedido de oração, pela sua necessidade, por tantas pessoas que estão vivendo, ou seja, na sua angústia ou na sua ansiedade, pessoas doentes, pessoas que estão necessitando das orações, para que eles possam receber a bênção, a proteção do nosso Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a sua bênção, a sua proteção, que através desta bênção, Ele possa dar a misericórdia e o perdão também de seus pecados. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E eu convidaria você agora também a ficar através da oração de Nossa Senhora das Lágrimas, com Carol Tormena. Depois nós teremos o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti. Então fique conosco, acompanhe, alimente a sua vida espiritual. Fique bem, fique com Deus.